Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando uma pessoa começa a fazer academia, começa a fazer exercício por conta da saúde ou por um outro motivo qualquer, ela precisa de alguém que dê as instruções corretas, que ajude a aprender como utilizar os aparelhos, quais exercícios que ela precisa fazer. E essa pessoa é o personal trainer, a pessoa que acompanha aquele que está fazendo o exercício. Os times de futebol, de basquete, de vôlei, os times em geral, mas na vida dos atletas, também é preciso de uma pessoa que acompanhe esse atleta, para tirar dele todo aquele potencial que ele tem. Seja o treinador ou o personal, esta pessoa precisa fazer com que o outro se esforce. É preciso fazer com que o outro, às vezes, até sinta um pouco de dor. O personal é aquela pessoa que vai dizer assim: vai, falta pouco, só mais um pouquinho, você já está quase terminando. Quando na realidade ainda falta um tanto de coisa para fazer. Mas o personal vai ajudando, vai incentivando. O personal vai educando aquela pessoa. A pessoa está sentindo dor, mas é uma dor que é suportável. Também não adianta ficar tomando analgésico para não sentir dor. É preciso sentir aquela dor como benefício do esforço que está sendo feito. Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que nós precisamos fazer para sair de uma vida sedentária. Quanto mais sedentária é uma pessoa, tanto mais difícil é ela sair daquela vida e entrar numa rotina de exercícios. O nosso corpo, ele tem uma tendência a acomodar-se nas situações. Acomodar-se é uma situação natural do ser humano. O ser humano busca situações, acontecimentos, realidades para acomodar-se. Então, alguém que nos incentiva a fazer alguma coisa é uma necessidade. Os anjos, eles são como que treinadores da nossa alma, treinadores da nossa vida espiritual, para que nós saiamos de uma vida sedentária de oração, um sedentarismo de oração, ou seja, pessoas que fazem o que fazem, que às vezes até rezam, mas que não têm o hábito, a rotina de entrar num combate na vida espiritual. Da mesma forma como nós preparamos o corpo, por conta da saúde, das necessidades que nós temos com o corpo, nós também precisamos treinar, nós também precisamos adestrar, nós também precisamos exercitar a nossa alma. A nossa vida espiritual precisa ser treinada. Nós não nascemos sabendo fazer as coisas da espiritualidade, mas nós precisamos deste treinamento. E os anjos são aqueles seres espirituais criados por Deus, e a primeira leitura nos recorda isso, criados por Deus e colocados ao nosso serviço, à nossa disposição, para nos ajudar na vida espiritual. Mas não adianta nada ter um personal trainer e ficar sentado no aparelho, ficar sentado na academia mexendo no celular. Não adianta nada ter um anjo à sua disposição,
se na prática a gente não chama os anjos, a gente não usa dos anjos. Não adianta nada falar que Deus cria os anjos e coloca a nosso serviço, se nós estamos dando ouvidos para outras coisas, se nós estamos dando ouvido para outras realidades, outras situações. O anjo está aí, mas se nós não usamos, é a mesma coisa do nosso corpo, que pode fazer muita coisa, mas aos poucos vai perdendo a sua vitalidade, porque nós não utilizamos, nós não usamos. É o sedentarismo espiritual. Pessoas muito acostumadas a viver uma vida medíocre da oração. Pessoas que não se incomodam com esta vida espiritual, com esta preparação. Pessoas que não se deixam tocar pela graça de Deus. A graça é dada como um dom, como um presente, mas nós não fazemos utilização dessa graça e desse presente. Então, ficamos parados esperando que as coisas aconteçam. Tem duas imagens que são muito comuns para nós a respeito dos anjos. Uma é aquela que desde a infância, talvez a maioria de nós se lembre disso, daquele quadro, daquela imagem de uma criança ou duas crianças às vezes, que se aproximam de um precipício, estão quase caindo ali, mas tem um anjo atrás que protege essas crianças. E a outra imagem, ela vem muito dos filmes, dos seriados de TV, das coisas que são apresentadas aí, sobre uma batalha dos anjos. Então, a primeira é uma imagem bonita, bela, bem feita, bem apresentável. E a outra é a imagem de uma batalha. E nós ficamos com essas imagens na cabeça a respeito da vida dos anjos, da ação dos anjos. Mas nós precisamos trazer esta realidade das imagens para o presente, para as coisas que acontecem na nossa vida. Este precipício do qual os anjos nos protegem são aquelas coisas que no dia a dia vão acontecendo na nossa realidade. Por exemplo, você jovem, vai a uma festa, e ali naquela festa, alguém te oferece um pouco de droga, dizendo assim, mas é só mais uma vez, é só essa vez, você precisa usar disso para você ter alegria, para você se enturmar, para você se entrosar nessa festa. Isto é uma provocação. Isto é uma provocação que nos leva à proximidade do abismo. Qual é o trabalho, qual é o papel dos anjos? É justamente nos despertar para isso, o erro, o engano, a mentira, que significa esse acontecimento. Este é um precipício concreto que está aí próximo de nós. Aquelas situações que acontecem na casa de todos nós, aquelas brigas, aquelas discussões que começam por coisas muito simples. Às vezes o dia que não foi tão bom para o marido ou para a esposa, e que chega em casa e qualquer motivo, qualquer situação, qualquer acontecimento, qualquer coisa fora do lugar, qualquer palavra que é colocada de uma maneira um pouco mais forte, se torna um pretexto para uma briga, para começar uma discussão, uma confusão, e uma confusão que às vezes dura semanas. Quantas famílias que as pessoas passam sem conversar umas com as outras, porque por causa de uma situação muito pequena, por causa de algo muito insignificante, mas que vai se tornando uma grande coisa. E os anjos são aqueles que nos ajudam a refletir sobre isso. É a inspiração, é a mão silenciosa de Deus que está ao nosso lado para nos inspirar, para nos corrigir. Mas como é mais fácil, como é mais simples dar atenção à palavra do inimigo. Se existem os anjos de Deus, e eles existem, e estão ao nosso lado desde o princípio da nossa existência, por isso a igreja bate tão firme nessa questão a favor da vida e contra o aborto, porque desde o princípio da concepção está ali ao nosso lado este anjo que vem para nos inspirar, para nos ajudar neste caminho, nesta batalha, neste combate que é a vida. Mas isso não é uma coisa de cinema, isso não é uma coisa dos filmes, uma coisa que acontece muito distante, que acontece a quilômetros de distância de nós. Não, esta batalha é a batalha do dia a dia, dos acontecimentos reais da sua vida, da minha vida, onde nós somos chamados a ter uma docilidade à palavra de Deus, a escutar a palavra de Deus, para justamente ter uma vida virtuosa. É muito mais simples, parece
ter uma vida marcada pelos vícios do que pelas virtudes. Porque no nosso desejo nós queremos nos acomodar, nós queremos fazer a nossa vontade. E quantas vezes a gente escuta isso das pessoas? Não, mas eu sou livre, eu faço a minha vontade. Bom, você faz a sua vontade até que as coisas fiquem complicadas, porque aí você apela para Deus dizendo: Deus, por que isso aconteceu? A pergunta deveria ser: por que você não deu ouvidos ao anjo que está ao teu lado? Por que você não escutou as inspirações de Deus na sua vida? Por que você não se corrigiu a tempo? Por que você não mudou as suas atitudes enquanto Deus te chamava a atenção por meio dos seus anjos? Enquanto Deus está enviando os anjos, tem gente que parece que prefere escutar a voz dos demônios, porque é mais simples, parece que é mais prazeroso, parece que é mais fácil, parece que é mais palatável, parece que tudo fica melhor resolvido quando é a nossa vontade que está sendo feito. Mas ao fazer desta maneira, ao recusar escutar a voz dos anjos, ao recusar escutar a voz de Deus, nós corremos o risco de cair no precipício. Mas de nada adianta Deus colocar anjos ao nosso lado, se nós insistimos em correr na direção do precipício. De nada adianta Deus colocar ao nosso lado as inspirações que são enviadas para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para a nossa vida, se nós insistimos em fechar os ouvidos àquilo que Deus fala. E olhando um pouco para a realidade do mundo, não é muito difícil a gente entender as situações e os acontecimentos que estão à nossa volta. Quantas guerras, mas não só as guerras que estão lá distantes, quantas guerras nas nossas famílias, quantas guerras, quantas situações de destruição, de desgraça nas nossas famílias, quanta violência, não lá longe, mas aqui perto. É esta batalha que nós estamos travando, porque senão parece que é uma coisa para o futuro. Nós ficamos esperando o Apocalipse chegar para ver quando vai ser a batalha dos anjos de Deus e dos anjos do mal. Ela já está acontecendo na sua vida, na minha vida, nas nossas decisões, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, nas opções que nós fazemos, de maneira muito concreta e muito real. E é aqui que a nossa vida espiritual precisa ser treinada. É aqui que nós precisamos deste treinador, que é o anjo que está ao nosso lado para nos indicar este caminho. Escutar a voz de Deus. Conversão é a palavra-chave para entender o Evangelho e aquilo que Jesus fala no Evangelho. É a docilidade de uma criança que, diante daquilo que ela não compreende, ela aceita, ela se abre a essa novidade. E como Deus tem falado conosco, né? Como Deus fala na nossa vida, como Deus se apresenta, se revela, se mostra na nossa vida. Mas por que nós não escutamos? Por causa da soberba do pecado. A soberba que nos impede de dar ouvidos a Deus, e é a soberba que nos faz querer sempre fazer as coisas ao nosso modo, à nossa maneira, do nosso jeito, e conseguir aos trancos e barrancos aquilo que nós queremos. E aí Jesus toma essa criança para responder aos seus discípulos. Nós não estamos falando de pessoas que não conheciam Jesus, nós estamos falando de pessoas que estavam acompanhando a vida de Jesus. E esses discípulos ainda não tinham entendido o que significa o projeto de Deus, a novidade apresentada por Jesus Cristo. Não é apenas fazer milagres. Esses discípulos são aqueles que já viram muitos milagres de Jesus, mas ainda não compreenderam que não basta acompanhar os milagres, as maravilhas, as coisas extraordinárias que Jesus faz. A fé não é isso. A fé não é procurar a Deus por causa das coisas extraordinárias, mas é o encontro com Deus naquelas coisas pequenas e ordinárias do dia a dia. E Jesus toma uma criança, traz para o meio deles e fala: aqui está o sinal de uma mudança, de uma conversão, de uma transformação de vida. Nós queremos essa mudança. Nós estamos dispostos a treinar o nosso espírito, a nossa vida espiritual, da mesma forma como nós somos preocupados com as coisas do mundo.
Quanta gente vai à academia, mas como é difícil ir à missa. Quanta gente faz regime, mas como faz dieta alimentar, mas como é difícil fazer um dia de jejum. Quanta gente espera transformações milagrosas do corpo e trabalha para isso, mas como nós treinamos pouco o nosso espírito. Falou que tem que rezar, já rezei o suficiente. Falou que tem que ir à missa está demorando demais. Falou que tem que ter uma vida sacramental digna de uma pessoa que é cristã. Mas não precisa ser tanto assim. São as murmurações, são as reclamações, são as coisas que nós vamos falando, como se isso fosse algo menor. Então nós não treinamos o nosso espírito. Nós não nos preparamos aqui para aquele encontro definitivo com Deus. Aquele encontro definitivo aonde nós vamos colher os frutos deste empenho, desta vida de trabalho, desta vida de serviço, desta vida de doação, de encontro com Deus. Aqui é o campo de treinamento, aqui é o lugar do exercício, aqui é a academia que nós precisamos fazer, para que depois no céu isso tenha frutos, isso se manifestem os frutos. É claro que enquanto nós estamos treinando o corpo, também as nossas boas ações vão aparecendo. E São Tiago vai nos lembrar isso na sua carta. Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras. Através das obras que vão sendo manifestadas. Mas quais obras nós temos para apresentar a Deus? Quais são as obras que a nossa vida tem produzido? Às vezes é só uma vida de obesidade, e aqui não se trata de obesidade no sentido do corpo, mas do espírito. Um espírito cansado, um espírito sem treinamento, um espírito esgotado, qualquer coisa é uma lamentação danada. O Papa Francisco chamava atenção para isso, dizendo: cristãos que parecem que estão chupando limão, azedos, que não transparecem alegria nenhuma, um espírito morto, caminhamos como mortos-vivos, e dentro de nós está a força, pulsa uma força, e nós temos anjos que nos ajudam nessa caminhada, nessa jornada, nesta peregrinação rumo à eternidade. Comecemos então assim a dar mais ouvidos ao anjo que nos acompanha. Comecemos assim a dar mais atenção à nossa vida espiritual, aquilo que é pedido de nós, o treinamento cotidiano da nossa alma, porque nós não sabemos quando será o dia deste encontro, mas quando for o dia deste encontro, que nós estejamos preparados para correr ao encontro do Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro, e nesta jornada, neste caminho, Ele prepara os seus anjos que nos acompanham. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.